Ui. Esse é o Grand Round do Orbit. Aqui a gente discute a metodologia Orbit de raciocínio clínico e cirúrgico para você aplicar no seu dia a dia, pegando os insights que a gente fala aqui e colocando na prática do seu consultório. Eu sou Emerson Badaró. Hoje o caso vai ser apresentado pelo Ricardo Leitão Guerra e a gente tem como discutidor também Luiz Rosman. Ricardo, o palco é todo seu. Pode colocar a sua apresentação no ar. Valeu, Badaró. Então, pessoal, eu trouxe um caso corriqueiro, no caso da vida do dia a dia do retinólogo. Foi uma paciente que chegou com uma visão em torno de 20/60, era um 20/80 a mais, e que apresentava no fundo de olho uma membrana epirretiniana. Então, a imagem colorida, confrontada com a imagem, o canal azul dessa imagem colorida, né, na desconstrução da imagem, mostrava esse aspecto do diagnóstico, né, que é uma membrana epirretiniana. E no canal azul a gente consegue perceber essas dobras na superfície, o pucker macular, né, como a gente chama clinicamente. Se tivesse um ACT, a gente ia ver o wrinkling, ou dobras na superfície. E nessa imagem, ela já traz ali em cima uma área um pouco mais espessa, um pouco mais densa, né, nessa membrana epirretiniana. E o OCT pré-operatório, com aumento de espessura no mapa de espessura-temperatura, com o aspecto do pucker na imagem do near infrared, e o corte a 180 e a 90 graus, mostrando esse aspecto, né, de herniação foveal e mais algumas coisas que eu vou abrir para vocês discutirem, e os mapas ANFACE aqui embaixo. Então, eu queria, trazendo esse exame, essa paciente com uma queixa de visão, de baixa visão, vamos lá para um 20/60, era 20/80 a mais, e com esse aspecto no ACT e no exame clínico. É que vocês podem me ajudar, Rosman e Badaró? Ricardo, a primeira coisa que eu ia querer voltar um pouquinho era naquele slide da retinografia. Eu acho que só para a gente pensar aqui no diagnóstico dessa paciente, né? Uma coisa importante é a gente pensar nos antecedentes sistêmicos e oftalmológicos dela, para a gente e olhar essa retinografia para a gente ver exatamente qual que é o sobrenome dessa membrana EP. Se essa membrana EP ela vai ser considerada idiopática ou se ela é uma membrana EP secundária, alguma outra causa que a gente pode elucidar aqui. Então, você podia até comentar sobre essa questão de antecedente sistêmico e ocular dela. E a parte da retinografia, eu considero que essa retinografia na periferia é uma retinografia normal. A gente não vê nenhuma alteração compatível, como, por exemplo, uma corioretinite, alguma outra coisa que poderia ser um sinal inflamatório que poderia causar uma membrana epirretiniana secundária. Mas em relação a essas outras coisas aí, você podia comentar também. Ou até mesmo, Badaró, um laser para uma ruptura, que eventualmente a gente encontra um laser mais carregado, antigo, que leva a essa proliferação fibroglial que vai acabar contraindo e causando esse aspecto da membrana epirretiniana com a distorção da superfície. Então, é uma paciente que tem um aumento do vítreo posterior, que já tinha feito uma cirurgia para membrana epirretiniana no olho contralateral e que esse olho também apresentou a membrana epirretiniana. Ela tinha 69 anos, ela não gostava quando a gente falava 70, então era 69 anos e que, enfim, estava com queixa de baixa visão nesse olho, mas o outro olho que já tinha sido operado, ela estava com uma visão excelente, ela estava com 20/20 na medida lá no Snellen. Então, é um olho considerado uma membrana epirretiniana idiopática, não tem nada de secundário nesse caso. O Badaró, eu acho que isso que você falou é muito relevante, até porque você já entende o que você vai encarar, né? Então, uma membrana idiopática, você já sabe que na remoção da membrana, ela tende a sair em bloco, uma retirada, uma remoção muito mais fácil do ponto de vista de estrutura da própria membrana. Se é uma membrana EP, por exemplo, de um diabético, até para tirar a membrana e para tirar a limitante, ela vai cortando, vai quebrando, né? Então você vai fazendo
vai tendo necessidade, na verdade, de fazer várias pegas, e aí isso aumenta a iatrogenia. Então, isso você entender que é uma membrana primária, né, ou idiopática versus uma membrana secundária, muda muito a sua, né, interpretação da capacidade de resultado que você vai ter. E a gente teve uma discussão recente no ACTESA, que eu acho que quem estiver escutando aí vale muito a pena de ouvir, da ectopia foveal, um estudo sobre ectopia foveal. Aí se você passar para o ACT, Ricardo, a gente vai ver que é um estágio 4, né? É uma membrana que você não tem a depressão foveal, que é um marcador, que as camadas da retina interna passam por cima de onde talvez fosse a fóvea, você não sabe onde está a fóvea, e nessa imagem da esquerda eu não consigo desenhar as camadas da retina. Elas estão pobremente definidas, né, como o artigo fala. Então, é uma membrana epirretina com esse biomarcador no estágio 4, o que teria um pior prognóstico visual e tomográfico no pós-operatório. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. E 20/80, mais ou menos, é a visão que é esperado nesses casos mesmo, de 20/80 para baixo. Isso. E uma outra coisa que fala bem a favor de ser uma membrana epirretiniana idiopática, primeiro é essa questão da acuidade visual, porque membranas epirretinianas idiopáticas dificilmente mesmo passam ali de 20/200. Se for pior do que 20/200, é importante a gente pensar em outras causas secundárias. Essa questão que o Roisman está falando aí das alterações anatômicas e a epidemiologia é bem compatível mesmo com os quadros de membrana EP mais comuns, né, que são as mulheres e mais velhas, que o quadro da membrana EP ele é também relacionado ao evento do DVP. Então, a gente pensar nessa fisiopatologia, a gente lembrar qual é o perfil clássico do paciente, eu acho que é sempre muito importante, né? O paciente da membrana EP é uma mulher velha. Mulher velha não, é uma mulher mais velha, né? Assim, que já passou ali dos 50 anos, aumentando a probabilidade dela ter, né? Velha foi até forte a palavra que eu usei. Que já chegou na idade do DVP. E esse DVP ele é associado a uma proliferação glial que pode ocorrer na superfície da retina, e isso é a membrana epirretiniana idiopática, né? Essa é a fisiopatologia. Se o paciente foge desse padrão, eu acho que a gente tem que sempre acender uma luz aqui na nossa cabeça e pensar, se ele não está encaixando nesse perfil, será que não é uma outra coisa diferente? Será que não é uma membrana EP idiopática? Não é uma membrana EP secundária? Mas é isso, eu pensaria por aí, Ricardo. Assim, você vê que só para a gente começar a conversar, né, sobre o diagnóstico super simples, a quantidade de informação que já vem, né? E eu tenho uma dúvida, pô. Se ela já operou o outro olho, passou para outro olho, cara? Como é que é esse negócio aí de membrana passando de um lado para o outro? Passa de um olho para o outro se não opera rápido. Brincadeiras à parte. Enfim, a gente sabe que a menopausa tem um efeito, a gente sabe que o DVP tem um efeito, e não é porque passou de um olho para o outro, mas como o Roisman provocou, né, nessa pergunta, pode acontecer bilateral, não é uma coisa que, enfim, coisa que tem um contexto... Eu costumo falar para os pacientes que, assim, se você reparar, elas tendem a ser muito assimétricas, né? Então, bilateral mais assimétrica, mas se reparar bem, a grande maioria dos pacientes que você fizer o diagnóstico de membrana EP, no outro vai ter alguma membrana EP, nem que seja uma incipiente, uma pequenininha, né? Então, isso eu costumo falar que é a qualidade da relação que o vítreo tem com a retina. Eu falo aos pacientes. Então, quando eles perguntam, passa para outro olho, eu sempre falo, é o mesmo vítreo, é a mesma retina da mesma pessoa. Então, essa relação do vítreo com a retina, que é o que provoca o DVP traumático, enfim, o que provoca a formação da membrana epirretiniana, está lá, ou pode estar lá, ou tem mais chance de estar nos dois olhos, então isso pode acontecer dessa forma. Lembra da classificação da membrana grau 0? Eu gosto muito de usar isso para o paciente no consultório, né? Então, não, o senhor tem uma membrana grau 0. Isso, para ele é fácil entender. Grau 0 eu não vou tratar. Mas, ao mesmo tempo, você já fala que tem, né? Exato, perfeito, Rosa. Você não fala, tá normal, é grau 0, é diferente.
É bem diferente. Só um adendo, esse OCTESA que o Rosman está falando aí, que fala sobre a classificação da membrana, é o OCTESA 18, tá? Quem quiser assistir também está disponível para assistir, é só procurar pelo número 18. Mas vamos lá, Ricardo, continue aí sua apresentação. Então, tem uma coisa aqui, tá, nesse caso, que me chama a atenção, porque quando eu olho um OCT de membrana epirretiniana, eu procuro ele. O Badaró já deve estar procurando só porque eu sei que ele me conhece, que é no corte vertical, no corte que está à direita aí na tela, uma disrupção. O termo não é disrupção. O inglês ele chama de fuzzy, de difuso, confuso, né? De pouca nitidez. Há uma perda da nitidez da zona elipsoide, da zona de interdigitação ali subfoveal. A esse achado dá-se o nome de cotton ball, né? O sinal da bola de algodão. E, enfim, existe uma teoria do indiano, eu não vou lembrar o nome dele, me desculpe, indiano, por isso, que as alterações de retina interna ou de retina externa vão acontecer de acordo com a força de adesão da retina com o EPR. E, nesse caso, a gente tem o que Rosman já descreveu, né? Todas as alterações de retina externa, ectopic inner foveal layers, tem uma herniação do tecido foveal pela contração, o que parece ser uma membrana com, se a gente for usar a classificação do Govetto, grau 4, e existe também uma alteração na retina externa, na região foveal, que é esse cotton ball. Pode falar. Desculpa, Ricardo, só mais um comentário da tomografia, que é uma tomografia que eu gosto de ver nesse paciente, é que o vítreo está descolado, ou pelo menos eu não consigo ver. Então, quando o vítreo tem uma membrana EP ruim, com vítreo aderido, meu amigo, tome cuidado, porque esse é um vítreo ruim do mal, safado. Então, se você tiver que mexer, é aquele que está aderido na média periferia, aquele que você puxa, vem retina junto, é tudo de ruim. Tá? Então, membrana epirretiniana com vítreo aderido, sinal de alerta total. Eu gostei muito da classificação do vítreo do mal safado, eu vou colocar na minha lista. Pode colocar. Está autorizado. Está autorizado. E aí, tratamento dessa paciente? Não, é cirúrgico, né? Ninguém discute, né? É cirúrgico. Ninguém discute. Essa é a cirurgia, não teve nada diferente do que Rosman, que Badaró e que nossos colegas com uma boa formação, com fellow credenciado pela SBRV, com o tempo necessário de formação, fariam. A única diferença ou particularidade desse caso é que eu utilizei o canal azul da retinografia, né, a desconstrução da imagem, para escolher o lugar do meu pinch, de começar o peeling. Depois de tirar a membrana sem usar nenhum corante, tá? Eu corei com o azul brilhante para saber se tinha limitante e se eu tiraria limitante nesse caso. E, para minha surpresa, houve um peeling em bloco e eu acabei tirando aqueles langanhos ou breubas, como chamava a Carol, que foi minha fellow aqui do Paraná. Breuba, eu não conhecia esse termo. Aqueles restinhos de limitante que estavam ali, que a gente acredita que poderiam proliferar, eu tirei eles e terminei a cirurgia. Frente a esse caso, a técnica cirúrgica, Badaró ou Rosman, algum comentário? Eu particularmente não gosto de fazer sem um corante, sabe? Eu me sinto muito confortável de usar corante para fazer peeling. Eu acho que cada cirurgião tem sua preferência. Essa escolha que você fez aí de olhar no canal azul e ver onde seria um ponto melhor de clivagem, eu acho que é excelente. Essa técnica eu faço para todos os pacientes que eu vou mexer na mácula. Eu tento avaliar antes da cirurgia, olhar de novo, porque provavelmente ali você vai diminuir a chance de uma iatrogenia se você fizer essa avaliação, né? E é uma coisa super simples de fazer. A gente consegue, com um pouco de atenção, achar um ponto onde é mais provável você conseguir começar a tirar. Mas ainda assim, eu acho que eu sou menos iatrogênico se eu usar corante. Eu uso corante com pouco tempo permanecendo pouco tempo em cima da retina para diminuir o risco de toxicidade, e eu acho que eu vou com mais precisão, né? Eu consigo ir com mais precisão na retina,
na membrana EP só, sem risco de eu encostar na retina. Mas ficou linda a cirurgia, né? Isso daí é inegável, ficou muito boa. Uma outra, assim, você usou o canal lá de cor para escolher o local, mas isso você pode fazer de forma muito simples também com a tomografia, né? Pode passar um scan, se você tiver em dúvida onde é o melhor lugar, onde a membrana está mais descolada da retina e vai te facilitar a pega sem ser heterogênico, você passa ali um scan. Às vezes, de forma dinâmica mesmo se você tirar foto, você pega ali manualmente, vai baixando o scan e vendo ali onde a membrana pode estar um pouquinho mais solta. Dá para fazer, você escolheu até um lugar que não seria aliás, normalmente não é o meu primeiro lugar de escolha. Obviamente, você fez isso mantendo a segurança, já que você tinha feito esse estudo antes de onde você ia, não foi aleatório aquele lugar, mas ali entre o nervo e a mácula é um lugar sagrado, né? Então, quanto menos mexer, melhor. Em relação ao corante, na membrana epiretinana você vai acabar corando ao redor, né? A membrana vai dar um sinal de negativo ali, né? O corante não pega na membrana epi, então o Badaró provavelmente ele vai além da membrana, começa a puxar dali, e dali a membrana, a limitante interna vai levantando a membrana epi, e dali vai saindo, vai tirando. Mas a membrana EP em si não vai corar. Eu vou dizer que varia. Se eu vejo que é uma membrana dessa grosseira que tá fácil de visualizar sem corante, eu muitas vezes não uso corante inicialmente, mas concordo com o que foi feito, é obrigatório usar depois, porque muitas vezes sai em bloco, como foi o caso, mas às vezes não sai e você ainda tem um peeling adicional para fazer. Aí, Rosman, você está falando do corante do azul brilhante, né? Eu gosto de usar o azul de tripã para corar a própria membrana, que aí cora positivo. Ao invés de corar em volta, cora exatamente em cima dela. É verdade. Eu não uso o tripã, mas é verdade. Então, eu tive na minha formação a oportunidade de conviver com excelentes cirurgiões, graças a Deus. Meu pai foi um dos caras que mais me ensinou, às vezes até sem saber, e ele falava que tipo, menos é mais, né? Então, quanto menos instrumento, você ficar dependente e tal. E aí eu fui fazer o meu fellow e fiz com um exímio cirurgião, né, que é Otacílio Maia. E o Otacílio, cara, ele essa cirurgia, ele com certeza ele assistindo, ele vai se ver operando, porque eu enxerguei ele, e aí não só ele, né, Igor, que foi meu F+, e que foi o cara que talvez mais pegou na minha mão para me ensinar a operar. Eu aprendi com ele esse modelo, essa forma de operar a membrana epiretiniana. A transferona às vezes atrapalha. O Dual Blue, a gente não tem acesso, enfim, não é uma coisa real no modelo, em todo serviço que você vai operar. E corar negativo, para mim, não faz muito sentido, né? Corar negativo, você vai mostrar onde não está corado, enfim. E nesse raciocínio, o Otacílio ele sempre fez dessa forma. E eu assisti algumas centenas de cirurgia dele e que eu conseguia entender o raciocínio, né? Então, você não precisa corar agora, você já economiza um tempo, você já vai ter um cuidado maior com o paciente, menos riscos de toxicidade, menos medicação, menos substância dentro do olho. E para mim fez muito sentido. Existe um paper, Rosman, que mostra o uso do OCT Anface. A gente falou você falou mais cedo, né, da profundidade da medida da obra para ver prognóstico. Existe um paper do OCT Anface que você encontra onde está hiporrefletivo o lugar do PINT, e é super interessante. Mas, cara, quando você tem uma retinografia com qualidade tão boa e que você consegue desconstruir os canais de cor, o canal azul ele não passa do pigmento amarelo e você consegue entender como está funcionando ali. E, para mim, isso fez total sentido. Tanto que eu estou mostrando para vocês a cirurgia que eu já mostrei algumas vezes, eu vou mostrar de novo. Por quê? Porque o pinte ele está na arcada superior, ele não está no feixe papilomacular, ele está na arcada superior. E por que eu quero mostrar esse pinte superior aqui, mais ou menos? Porque, para mim, esse pinte aí pode ter feito
alguma coisa no futuro. Tá? Então, não sei se por toque ou pelo próprio arrancamento naquela região, que é essa região aqui, né, no baseline. Se você olhar aqui, vai seguindo. Parece até que abre um buraquinho aqui. Vocês conseguem ver isso aqui? Que aqui depois fecha. Aqui não teve pinte, mas do próprio arrancamento. E quando a gente vai para a imagem dos canais de cor, olha que interessante. O aspecto anatômico é excelente. A paciente, ela está 20/20. E ela ficou muito feliz comigo. Eu vou te falar que não é pela cirurgia, pelo resultado final em si. O outro olho dela, ela chegou a 20/20, 20/20 parcial. Só que esse olho, eu não usei gás. Eu botei BSS, deixei BSS. E o outro olho, ela operou e foi colocado C3F8. Não fui eu que operei. Eu não sei o motivo, enfim, nem tenho críticas a isso, porque o resultado final é bom. Mas ela ficou muito feliz comigo porque ela já melhorou a visão no primeiro dia. E com o C3F8 ela demorou a melhorar a visão. Né? Não é um mérito do cirurgião, mas é uma questão enfim, do que foi escolhido de tamponante. E aí, nessa imagem, Badaró, Rosma, olha como aparece aqui mais escuro. Será que isso aqui pode ter sido um pinte aqui? Ou se fosse um pinte, ele não chegaria até aqui a RAF? O que vocês pensam sobre essa imagem? É preciosismo meu ou não? Não acho não, porque foi dali que fez, né? Então, pode ser uma coincidência, mas não necessariamente, né? Então, aquilo que a gente falou, é uma região que você foi porque você estudou, mas se você não teve tempo, não teve paciência, enfim, não comece dali, né? Porque o risco, e ainda é na parte superior, na mácula superior, então, em alguns pacientes isso pode atrapalhar na leitura. Enfim, sempre tendo a começar mais da região temporal, onde as fibras se encontram e você vai gerar menos escotoma, e se não der, que comece na parte inferior da mácula, porque o escotoma superior ele é menos notado. Então, nessa ordem, temporal, depois inferior. É uma coisa que me chama a atenção quando eu vejo esse tipo de alteração, mas que você já me respondeu que nesse caso não faz sentido, né? Mas é a pessoa que gosta de fazer troca e às vezes encosta no nervo óptico na hora de fazer uma troca. E aí pode fazer uma lesão iatrogênica por toque mesmo ali da sonda de vitrectomia ou da soft tip, do silicone encostar na região do nervo quando ele é muito fissurado, em tirar todo o fluido que tem no fundo de olho, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que tem que tomar cuidado também. Mas você já falou que você não fez a troca pelo fato de já ter deixado direto com BSS, né? Exatamente. E, Rosman, cara, eu acho que o seu comentário ele tem que ser gravado e replicado, sei lá, 1000 vezes na cabeça do cirurgião. Se a gente pensar na anatomia, tá? Isso vem, não sou eu inventando, não. Isso vem de um livro do Causada com Steve Charles. Se você pensar na anatomia, as fibras vão se encontrar ali na RAF horizontal, né? No eixo, no mediano, mas temporal. Se você pensar que ali, se você fizer uma lesão, você vai lesionar uma menor quantidade de fibras, você vai sempre começar o pinch. Se você fizer um pinch and peel, ou se você for usar um tano, ou qualquer outra coisa dessa alça para levantar, você vai sempre começar ali. Né? Temporal, dê uns 4, 5 milímetros, né? Se puder, dá a fóvea. E daí você começa o seu peeling, que você não precisa mais tocar a retina, né? Então, eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar dessa discussão aqui, da parte cirúrgica, é: não comece o seu peeling por superior, não toque no feixe papilomacular, é sagrado, tá? Não toque, não toca. E esse negócio de tocar, fazer massagem, ficar arrastando, não é que não faz mal, vai fazer um nível de lesão. Às vezes você precisa fazer isso, né? Eu penso, mas não é o ideal. E esse é o aspecto do ACT da paciente, que eu trouxe esse caso para a gente discutir, mas quando a gente olha a imagem infrared aqui em cima, perceba que tem o edema da camada de fibras nervosas, né? Tanto superior como inferior. Né? Então, será que aquele aspecto ali no canal azul não poderia estar um pouco influenciado por isso? Ou não?
realmente é um afinamento da camada de fibras. O que vocês acham? Assim, às vezes nem relevante clinicamente né? Você teria que pedir fazer um campo visual ou uma perimetria que eu nem acho que, assim, se a paciente está satisfeita, vida que segue, né? Não insistiria. Só para ratificar o que a gente falou do local do início, é muito mais fácil você ir na parte superior, né? Quando você cai ali na. Então dá vontade de começar ali, porque é mais fácil. Não é fácil você começar o peeling da região temporal, é uma posição meio contra-anatômica ali, meio anti-anatômica, é difícil. Enfim, não é mais fácil, mas eu acho que é algo que vale a pena treinar e insistir. E outra coisa que o Badaró falou, outro dia, pô, eu fui num congresso, cara, na Argentina, no Pan-Americano. Mas a impressão que dá é que o nervo foi uma estrutura criada para servir de baldinho, entendeu? Porque ele é tão bonitinho que ele faz assim uma coisinha assim, ó. Ele faz uma coisinha assim. E aí o líquidozinho parece que fica ali certinho. E foi criado para você ir lá com aquela coisa azul, com a soft, e fazer assim nele, né? Então, cara, quantidade de toque bizarro que eu vi no nervo. E nem que você faça troca, não faça troca, ou seja lá o que você quiser fazer, pô, não toca no nervo, meu amigo, não toca no nervo. Vai na região nasal, ali do ladinho, pertinho, né? Mas não toca no nervo. Haja o que hajar. Esse restinho de fluido não vai fazer falta para nenhuma patologia, né, Rosman? Esse que fica ali em cima do nervo não faz falta nenhuma, não vai influenciar em Cara, nada, mas nenhum prognóstico de nenhum paciente. todo mundo enfiava soft no nervo, como se fosse tranquilo, cara. E nego mostrando, pô, um filme atrás do outro assim, eu fiquei impressionado. Eu falei, que isso, cara? É o nervo aí, gente, calma lá. Se fosse a córnea ainda vai se machucar, agora o nervo, pô, não dá. Ô, Badaró, me permita só, já que eu falando dos mestres aqui, falando dos mestres com carinho, quando você fala em patologia, se referindo à doença, eu que fui aluno do professor Roberto Marbach, meio que dá uma espetada, assim, porque se você falasse em patologia, ele que era patologista ocular, como sinônimo de doença, não, cara, não funcionava, não. Então, enfim, não patologia não é sinônimo de doença, é diferente. Mas, Rosman, isso que você falou aí da soft tip verdinha aí lá tocar, cara, eu vejo às vezes umas técnicas de buraco de mácula, que o pessoal faz massagem na borda do buraco. Cara, eu vejo os negócios que, enfim, são meio esquisitos. E Badaró falou que não existe uma doença específica que você precisa deixar o olho completamente seco para melhorar essa doença. Se você quer deixar o olho o mais seco possível, a minha sugestão, tá? A dica, ó, hashtag fica a dica, faça uma troca, não precisa chegar lá no copinho, né, no baldinho, como o Rosman falou. Espera 2, 3 minutos, você vai olhar no fundo do olho, você vai ver que encheu de novo. Você vai, ó, mágica, não. Às vezes é um residual de vítreo, às vezes da câmara anterior desce. Você vai aspirar aquilo ali de novo, mais 2, 3 minutos e acabou. O resto não vai fazer mal. Tá? Se você vai fazer uma troca, você vai usar gás, é o suficiente. Então, esse é o aspecto, pessoal, do pré e do pós-operatório desse paciente. Ela ficou muito satisfeita. Nesse caso, até esse momento, havia ainda uma irregularidade na retina externa, mas que eu acredito que não tem a ver com a cirurgia em si, talvez com a incidência do OCT, e porque antes da cirurgia não tinha, né? A depressão foveal tentando ali se desenhar de novo, às vezes não volta a ser como era, como na sua aula do ACT, né, Rosman, que você mostrou que teve um caso seu que não formou de novo a depressão foveal, às vezes não forma, mas nesse caso específico já começa a ter um esboço. Então, pessoal, acho que eu termino por aqui a minha apresentação desse caso e lembrando sempre, membrana epirretiniana, a gente precisa, como Badaró fala, né, dar nome e sobrenome. E entender o contexto geral, né, o paciente, enfim, se ele está bem, expectativas, para indicar o tratamento ou não tratamento. Né? Rosman ensinou uma oração de descolar a membrana da retina, quer dizer, a paciente dele sabe, né, não ensinou para a gente, mas está lá na OCT, número 18, né, Badora?
18. Nesse pós-op aí, você vê a melhora do paralelismo das camadas da retina também, que foi muito bom, né? É outra coisa que eu acho que chama atenção da gente. A herniação do tecido foveal não acontece mais. Tá? Uhum. É o caso assim, a gente fala... Eu tenho um paciente que eu operei de membrana epirretiniana que ele levou 8 meses para chegar a 20/30. A visão era bem baixa, sei lá, era 20/100, 150. Ele levou 8 meses para chegar a 20/30. Vai reconstruindo, vai melhorando ali o tecido e vai chegar um momento que você vai ter o seu resultado final. Agora, como é que eu compartilho meus negócios aqui, que eu não sei, não. Vai. Não tem que encerrar, Badaró? Dá aquela... Não, é isso. Esse caso de hoje é um caso que a gente vê sempre, né? Caso de consultório, membrana epirretiniana é uma das patologias mais frequentes aí que a gente vê na população idosa. Depois que a gente... Doença. E não é idoso, é melhor idade. É uma doença também, é uma condição, né? Doença seria outra coisa também nesse caso. Nem sempre é uma doença. Aliás, cara, me permitam aqui um parênteses, tá? Eu tive a oportunidade de conviver na residência com, cara, duas das pessoas mais interessantes que eu já conheci na minha vida. Uma é o professor Roberto Marbach, a outra é o professor Epaminondas Castelo Branco. Cara, assim, eu tenho muito deles na minha rotina, sabe? E você ter mentores durante o seu período de formação é fundamental. Então, que fique como mensagem minha para vocês, não é do Orbit nem do Greyhound, que fique mensagem minha para vocês. Encontrem os médicos que te inspiram e que te fazem querer ser melhor, querer cuidar melhor dos pacientes e que vocês se identificam para que vocês possam entender como eles funcionam e perguntar, tirar dúvidas, estar junto e falem para eles. Obrigado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, eu tenho e tive a oportunidade de falar muito obrigado para os meus professores, cara, que hoje, graças a Deus, são meus amigos. Muito, e não percam essa oportunidade não, porque é muito prazeroso para o professor, para a gente, depois de um tempo, quando a gente entende tudo, é muito prazeroso, é leve, falar, pô, eu falei o que eu queria ter falado. Viu, Badaró? Tô esperando o seu muito obrigado ainda, viu? Muito obrigado, Rosman. Muito obrigado por tudo que eu aprendi e aprendo com você. Deixa eu agradecer a vocês dois, ao Felipe, principalmente ao Felipe. O Edu, eu não gosto muito do Edu, não, mas tudo bem, o Edu vem no pacote. Mas, cara, eu aprendo com vocês demais, cara. Demais. Você tá verdade. Louco. É isso aí. Aqui, cada um aqui, a gente aprende com todo mundo. Um aprende com o outro aqui, né? É isso aí. E quem mais ensina é ela aqui, ó. Mas é isso, gente. Até a próxima, gente boa. Até a próxima. Esse caso é um caso relativamente simples, né? Como eu estava falando, mas que traz muito insight legal. O nosso objetivo do Greyhound é sempre isso, né? Caso prático, caso do dia a dia, com mensagem que você consegue aplicar. Se alguém quiser apresentar algum caso, trazer alguma coisa para discutir com a gente, me manda no direct, que vai ser um prazer a gente poder trazer para cá. Um abraço a todos. Até mais, gente. Abraço.